Vamos começar então, professor, falando pela esclerose lateral amiotrófica. O que é essa doença? Bom, doença autoimune é uma doença que se instala e não vai mais embora. E vai fazendo com que a pessoa vá perdendo os movimentos. Os movimentos, literalmente, que vão embora mesmo e não voltam mais. Por que isso acontece? Nós temos os nossos neurônios, que é como se fosse uma árvorezinha, um tronco, que tem a copa, o tronco e as raízes. O neurônio é mais ou menos parecido com isso, uma metáfora que dá para a pessoa entender bem. E aonde é a copa é a célula do neurônio. E um neurônio se conecta a outro para levar esse impulso elétrico para todo o nosso corpo. Tudo que nós fazemos, eu falar, piscar, olhar, são estímulos elétricos. A esclerose lateral amiotrófica, esses neurônios do cérebro, principalmente da medula espinhal, vão morrendo. Então vai deixando de chegar esse impulso elétrico a essas regiões. Por isso que eles vão deixando de ter movimentos. E esclerose lateral, principalmente porque elas vão acometendo mais a musculatura lateral do corpo no início. E depois, de uma forma geral, vai se generalizando e vai fazendo com que a pessoa vá perdendo esses movimentos num contexto geral, até um momento que a pessoa não consegue nem mais levantar da cama. É uma situação bem complicada, né? E para a gente diferenciar um pouquinho, e a esclerose múltipla? Explica melhor para a gente, por favor. Tá, a esclerose, vamos pensar de novo nessa árvore que eu falei. Só que você imagina que a casca do tronco da árvore chama bainha de mielina. Ela faz com que é um revestimento, é como um fio encapado. Ela reveste o tronco dessa árvore para essa seiva passar com facilidade. Então ali vai passar um impulso elétrico. Então essa bainha se danifica, ela vai morrendo. E esse impulso elétrico vai diminuindo, ou seja, os movimentos do corpo da pessoa com esclerose múltipla vão diminuindo. Ou seja, os movimentos vão ficando mais lentos por conta que o impulso elétrico chega em muito menor quantidade. Então, são doenças que mexem com a parte motora do corpo, só que uma tem algumas observações que a gente vai fazer aqui, que ainda dá para fazer algum trabalho, e a outra, infelizmente, nós temos que tomar um cuidado maior. E ela mexe diretamente com a mobilidade do corpo, né? O que causa no corpo ali que a pessoa começa a perder, então, esses movimentos? Olha, pela falta desse estímulo elétrico, a parte sensorial também, tato, movimento mais fino, dormências, isso vão acontecendo. Tudo tem um princípio. Há dias há pouco, eu conversei com um cliente, ele falou, olha, hoje a gente só descobre as patologias quando já não tem mais jeito. Eu falei, o senhor está enganado. Por isso que existem os exames preventivos, para justamente a gente prevenir, ou seja, quanto antes nós anteciparmos a questão de um diagnóstico de uma patologia, muito mais sucesso nós vamos ter no seu tratamento. Então, essas doenças também têm que ser bem avaliadas, procurar neurologista que vai avaliar qualquer sintoma. Muitas vezes a pessoa fala, adormeceu a ponta do meu dedo, a ponta do meu pé, não deve ser nada. Procure um médico, vá avaliar isso para ver realmente o que é. Se não for nada, ótimo. É simplesmente uma dormência que teve momentânea, porque dormiu numa postura errada, comprimiu uma raiz nervosa, etc. Mas e se não for? Sim. Então nós temos que sempre procurar antecipar. Não é ser uma pessoa que só pensa em doença. Não é isso. Mas o corpo está aqui e ele dá sinais. Nós temos que observar sempre esses sinais. Hein? Então, o diagnóstico precoce aí, ele traz um tratamento mais efetivo. Sim, sempre. Sempre, em muitos casos até de câncer, um diagnóstico precoce, o sucesso no tratamento e até a morte do câncer, vamos dizer assim, que é um sucesso enorme, desde que venha ser diagnosticado com precocidade. Professor, e quais os principais tratamentos aí para amenizar essas sequelas, enfim, essas consequências dessas duas doenças? Então vamos lá. Primeiro, esclerose lateral amiotrófica.
a causa ainda não tem uma distinção objetiva, assim, específica, o que é. Mas algumas linhas de estudo diz que o excesso de atividade física, não exercício físico, de atividade. O que é atividade? O excesso de trabalho que nós fazemos com o corpo, nós podemos dar o gatilho para essa doença. Embora 50% é fator genético, 50% é fator externo, ambiente, estilo de vida. Então isso daí a gente tem que distinguir bem. O que seriam essas atividades físicas? Excesso de trabalho, qualquer trabalho, mesmo também fazendo exercício físico, falta de um bom sono, falta de uma alimentação equilibrada, falta de certas atividades em equilíbrio. Então a pessoa dorme mal, come mal, você causa um estresse fisiológico enorme. Isso pode ser um dos gatilhos. Já na outra questão, são fatores relacionados a genéticos, mas também que podem ser influenciados por alimentação, principalmente porque causa inflamações no neurônio. O princípio é a inflamação, depois o processo degenerativo. Então, alguns tipos de alimento podem causar a antecipação dessa inflamação em excesso e ter a causa desse processo degenerativo. Então, tem que ficar bem atento com essas situações. Professor, e a gente consegue aí trazer mais qualidade de vida pro paciente, mas infelizmente cessar aí esses efeitos dessa doença ainda não tem nenhuma medicação para isso, né? Sim, falar em medicação, no meu caso, na minha profissão, é um pouco difícil, não é a minha área, mas existem sim tratamento farmacológico de grande escala que ajuda a trabalhar esses dois fatores, que vai estabilizar em alguns casos, mas diminuir ou parar a doença é um pouco difícil. Já no caso da esclerose lateral amiotrófica, não é indicado exercício físico, porque quanto mais você sobrecarregar essa massa muscular, esse neurônio, que ele já está morrendo, você pode estar danificando um pouco o excesso. Então trabalhos com fonoaudiólogo, nutricionistas e fisioterapeutas. São trabalhos mais específicos. Agora, para a esclerose múltipla, a atividade física, trabalho de força mesmo, é mega interessante. Já ajuda demais o portador a ter uma qualidade de vida melhor, menos dolorosa no sentido de locomoção. Mas tudo isso implica, Henrique, na pessoa ter fatores emocionais positivos, que muitas vezes não é fácil. Então, o acompanhamento não só de um médico, mas de toda a família, dos amigos, é extremamente importante no tratamento e nos cuidados que essas pessoas precisam ter. Tem que ter uma rede de apoio, né, professor? Exatamente. Como eu disse há pouco, eu cheguei aqui, a gente brinca, descontrai. Esse é o apoio positivo que nós temos na hora de executar a nossa fala aqui. Agora, se eu chego aqui de uma forma fechada, antipático, etc., cria-se uma esfera negativa, que nós não conseguimos desenvolver esse papo de uma forma prática, eficiente e simples. Então, eu acredito que esse fator positivo ajuda muito em todos os aspectos, Henrique. Engraçado, né? Como que é as características de cada uma das doenças, né? Uma delas, a atividade física é recomendada, inclusive traz resultados positivos. A outra não é recomendada, inclusive pode trazer resultados aí totalmente contrários ao que se imagina, né? Você vê, são patologias muito semelhantes que envolvem a parte motora, a parte muscular, só que são extremamente distintas. Uma chega, vamos dizer assim, empurra o neurônio para lá, fala, não quero mais saber. A outra já fala, vem cá, neurônio, eu vou machucar você. Então, são situações distintas que envolvem a patologia, a inflamação no mesmo ponto. Você vê como o corpo é muito interessante, né? O corpo é uma máquina. Às vezes você pegar uma máquina muito complexa, cheia de parafuso, por exemplo, o Carlão tem essa mesa aqui, não sei quantos botões, 100. Para mim e para você, é tudo parecido. Sim. Mas cada um tem a sua função específica. Embora nós temos uma quantidade gigantesca de neurônios, mas cada um
envolve um estímulo em cada determinada região. E é específico para cada setor. Infelizmente, as patologias atacam especificamente um ponto e outro, principalmente essas doenças autoimunes que são muito tristes, né, Henrique? Com certeza, e cada parte do corpo tem a sua funcionalidade, né? Cada órgão do nosso corpo tem ali o seu papel para que a gente consiga viver, enfim, sobreviver e ter uma vida com qualidade, né? Então, o professor Écio Botaro falando hoje sobre esclerose lateral amiotrófica e também esclerose múltipla. Eu deixo aí as considerações finais, o microfone aberto para o senhor. Já aproveito para agradecer a participação, professor. Henrique, o ponto-chave de tudo isso é nós termos um equilíbrio na vida, equilíbrio na hora de dormir, se alimentar, no nosso círculo social, tudo, equilibrar as funções. Sábado e domingo, opa, eu não vou trabalhar, eu preciso descansar. Durante a semana eu vou trabalhar mesmo, mas procure descansar, porque isso, trabalho vai existir sempre, para todos nós. Eu falo isso para o meu filho. O trabalho nós nunca mais vamos deixar de fazer. Procurar gostar e amar o que você faz. Com certeza. Isso já vai ajudar e muito. Então, vamos fazer essa esfera, né, esses fatores externos que competem a nós decidirmos, fazer de uma forma mais equilibrada, mais saudável e mais pleno, para que nós possamos viver até o último dia uma vida um pouco mais saudável.